Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. E torcedores do São Paulo nas redes sociais fazem campanha para que o Tricolor contrate Roleiser, jogador que pertence ao Santos, 25 anos de idade, não tem conseguido brilhar por lá. Só para você entender o contexto dessa história, o Santos procurou recentemente o São Paulo para falar sobre a possibilidade de contratar o Alisson, que está fora dos planos do Hernan Crespo, até aí nenhuma novidade. Foi diante dessa situação que torcedores do São Paulo sugeriram, bom, já que o Santos quer o Alisson, por que o Santos não cede o Roleiser nessa negociação? Fui procurar o Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, para entender se existe alguma chance desse negócio acontecer, e a resposta é não. Meio óbvio, né? Até pela diferença nas cifras. O Alisson quase foi emprestado ao Corinthians por apenas R$1 milhão, jogador de 32 anos de idade. Já o Roleiser, de 25, foi contratado pelo Santos por 11 milhões de euros. Uma diferença bastante significativa entre o custo de um e o de outro. Diante desse cenário, com uma negativa do Santos em ceder o Roleiser, dá para descartar essa ideia que surge como um pedido de torcedores do São Paulo. Tricolor que tem encontrado enorme dificuldade na busca por um camisa 10, por conta da dificuldade financeira e das poucas opções no mercado. Nesse momento dá para dizer que o São Paulo está mais concentrado na reta final do Campeonato Paulista do que encontrar um camisa 10. E você, quem contrataria se fosse dirigente São Paulino? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Lucas Moura, dá para dizer que é uma luz no fim do túnel em relação ao principal jogador do São Paulo. Lucas Moura fez grande atuação na vitória por 2-1 de virada do Tricolor contra o Primavera na noite desse sábado no Morumbi. Foi de longe a melhor partida do Lucas Moura nessa temporada e a principal em bastante tempo. Lucas que conviveu durante todo o ano passado com muitos problemas no joelho. Ele fez uma série de infiltrações, passou por cirurgias e nada melhorava. A expectativa, além dessa boa atuação nesse sábado, se dá pelo fato de o Lucas Moura não estar mais sentindo dores no joelho. Isso é determinante para que o São Paulo imagina que o Lucas Moura possa ter um ano melhor. Autor de um dos gols na vitória de virada contra o Primavera, o outro gol foi marcado em cobrança de pênalti convertido pelo Caleri. Lucas Moura que soma 227 jogos, 56 gols e 40 assistências, são 96 participações em gol, somando suas duas passagens pelo Tricolor. Importante contar também que o Lucas Moura se tornou o 7º maior artilheiro do São Paulo nesse século. O Tricolor com a vitória foi para 10 pontos, pulando para a 8ª colocação. Ele até pode ser ultrapassado no fechamento dessa rodada de hoje, mas a tendência é que o São Paulo passe para o mata-mata, até porque na rodada final enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Ponte já rebaixada, pior time da competição. Vai bastar ao São Paulo vencer a Ponte para estar entre os 8 que disputam as quartas de final. Quero falar agora sobre o futuro do volante Alisson, que pertence ao São Paulo, foi reintegrado ao grupo, treina com os jogadores do São Paulo, mas não tem sido utilizado pelo técnico Hernan Crespo. E deve continuar assim. O Crespo não tem nenhuma intenção em utilizá-lo. Jogador que teve aquela negociação com o Corinthians frustrada, mesmo depois de visitar o centro de treinamento alvinegro. Para o torcedor do São Paulo, a vontade em relação a reutilizar o Alisson é praticamente zero. E diante desse cenário, o Alisson busca alternativas. Ele foi especulado no Santos. Cheguei a conversar com o Alexandre Matos na manhã dessa sexta-feira antes de gravar o vídeo. O Matos disse que nesse momento o Alisson não interessa. Jogador que também foi oferecido para clubes da Major League Soccer, embora não tenha o perfil de um atleta extremamente jovem ou que tenha muitos minutos em campo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para o meio-campista são paulino, que enquanto era atleta do Dorival Júnior, chegou a estar numa pré-lista de jogadores convocados para a seleção brasileira. E o São Paulo está mesmo de olho em um meia atacante da Fiorentina. Nas últimas horas surgiu a especulação forte de que Sabiri, meia de 29 anos de idade, marroquino e que pertence à Fiorentina, foi sondado pelo Tricolor. Informação que eu tenho é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, mas prontamente descartado pelo Tricolor. Com uma observação importante,
O Sabiri não tem conseguido jogar na Fiorentina. Foram apenas 2 partidas desde que ele foi contratado em julho do ano passado. Sua última aparição em campo em 26 de outubro, ou seja, alguém que vem sendo muito pouco aproveitado. O contrato termina em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça na metade do ano. Posso assegurar que a Fiorentina não criaria empecilhos ou dificuldades para a liberação imediata, garantindo uma economia de salário até o fim da temporada europeia. Para completar sobre o São Paulo, Lucas Ramon deu sua primeira entrevista, lateral direito, de 31 anos de idade, contratado junto ao Mirassol. O vínculo dele se encerraria em abril. Houve um acordo entre São Paulo e Mirassol e o jogador chega sem custos. Abre aspas para o novo lateral direito do São Paulo: chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz porque é um clube gigante. Vou dar minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance. É uma felicidade tremenda poder representar o São Paulo. Você está animado com o Lucas Ramon? Já usa o espaço para comentário para dizer também o que você pensa sobre as contratações do Tricolor em 2026. Quero falar agora sobre as últimas envolvendo a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Tricolor e rubro-negro avançaram por um acordo de preferência para o Fla. Ficou meio definido que para agora Marcos Antônio não sairá. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros, que foi recusada. Depois o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, além do empréstimo do Alan, também recusado. Mais recentemente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e o Flamengo assumiria a dívida de 4 milhões e 200 mil euros que o São Paulo tem com a Lazio pela compra do atleta. A primeira das 4 parcelas vence agora no mês de setembro. São Paulo também se recusou a fazer negócio. Diante de toda essa dificuldade, o Flamengo pediu a preferência da compra do atleta na metade do ano, quando o São Paulo entende que já vai ter mais definido o papel do Marcos Antônio dentro do seu elenco. O São Paulo concordou, não vai haver nenhum ônus para o São Paulo diante desse cenário e as partes devem voltar a discutir essa possibilidade a partir de julho. Marcos Antônio, que é protagonista no São Paulo e mais. Ele havia aceitado a proposta do Flamengo. Cheguei a contar para vocês que nos bastidores ele trabalhou para que o negócio saísse. Sem forçar barra, sem criar uma situação chata no São Paulo, a tendência é que ele permaneça até julho. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Qual seria o preço que você colocaria para negociar o Marcos Antônio? Eu já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao Tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou 1. E essa diferença entre o que o Oscar pede e que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o Tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. Hora de falar sobre o São Paulo com importantes novidades sobre a dupla de ataque. Luciano e Caleri, cujos contratos estão se encaminhando para o fim, devem receber nos próximos dias propostas do Tricolor. O caso mais preocupante é do Luciano, cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro desse ano. A partir de julho, o Luciano já pode assinar um pré-contrato, atleta de mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, um dos mais antigos do elenco, havia chegado em 2000, numa troca com o Grêmio. Desde então,
passou por bons e maus momentos, já foi taxado por gente da diretoria como o cara chato do vestiário, que contesta tudo, mas a verdade é que nos bons e maus momentos do time é quase sempre o Luciano quem resolve. Na atual temporada, inclusive, já são 3 gols em 7 partidas. As 2 últimas vitórias tiveram participação decisiva do jogador. Até por isso, e também graças às sondagens que ele já recebeu da Arábia Saudita, o São Paulo ligou o sinal de alerta e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta para a extensão do contrato, com um belo reajuste salarial ao Luciano. O caso do Caleri é um pouco menos grave, porque o vínculo do Caleri só se encerra em dezembro de 27, mas o novo presidente do Tricolor, Hélio Macias, pretende segurar o Caleri, ainda que não exista um aumento salarial, até porque o Caleri já ganha R$ 1.300.000 por mês. Mas diante do assédio do River Plate, do Boca, coisas que acontecem com frequência, São Paulo, para acabar com qualquer tipo de especulação, pretende prorrogar o contrato dele por mais 2 ou 3 temporadas. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena manter o Caleri e o Luciano? Você trabalharia pela renovação de contrato da dupla? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.